Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, não sei vocês, mas eu adoro manhwas onde o protagonista tem uma vingança e tem uma história por trás. Não é só uma vingança michuruca e foda-se, né? Que a gente tem que entender o motivo por conta própria. Não, tem uma história, né? Tem um porquê o protagonista está fazendo aquilo, né? E isso eu adoro, né? Hoje eu vou apresentar pra vocês 5 manhwas onde tem uma história, uma vingança. E espero que vocês gostem. Seven Fate. O dia 16 de janeiro do calendário lunar marca o dia dos visitantes. Uma vez por ano, os Beons atravessam o selo do mundo das sombras e se misturam com seres humanos, devorando eles, e trazem o caos ao mundo. Meu nome é Haru. Eu sou uma divindade que protege a entrada para a montanha Yang, impedindo os Beons de escaparem. Tudo começa com o nosso protagonista Zenyan. Ele tá numa rua, né, e aparece um ser estranho, um homem estranho, bem alto, e ele fala coisas que nosso protagonista normalmente só ele saberia, né? E o nosso protagonista fica tipo assim: ah, vai tomar no seu cabo, mano, sai daqui. E ele começa a falar coisas sobre os pais do nosso protagonista, como os pais do nosso protagonista morreu. E o nosso protagonista fala: fosse alguns anos atrás eu até ficaria interessado, mas agora eu não tô não, pode ir embora. Aí ele fala uma coisa que só o nosso protagonista saberia. E nós perguntamos, pô, como é que você sabe? Ele fala assim, ó, vai na montanha Yang, que lá você vai descobrir a resposta. O que acontece? Esse ser muito misterioso chega perto do nosso protagonista e some, do nada, desaparece. O nosso protagonista vai até essa montanha. E é nos mostrado depois, no dia seguinte, ele no hospital. E nosso protagonista foi o último sobrevivente do massacre que aconteceu na montanha Yang. E ele não se lembra o que aconteceu. Preste atenção, isso vai ser mostrado mais pra frente. O nosso protagonista não se lembra o que aconteceu naquela montanha. E nosso protagonista vai de novo nessa montanha. E quando ele chega na montanha, ele toca na montanha. E esse ser, essa divindade Haru aparece. E essa divindade fala pro nosso protagonista: eu sou o protetor dessa montanha Yang, impedindo que os Beons atravessem o selo. Só que acontece, só um xamã poderia quebrar o selo. E ia nos mostrar que o nosso protagonista apareceu um ser. Esse ser que conversou com o nosso protagonista mais cedo, ele fez o nosso protagonista quebrar o selo. Porque o nosso protagonista, ele é tanto descendente de humanos e tanto descendente de Beon. Esse ser poderia controlar os Beons porque ele era muito forte, né? E o Haru conta pra ele, e não só conta, mostra pra ele que normalmente as memórias do nosso protagonista serão apagadas. Por isso o nosso protagonista não se lembrava do que acontecia. E ele mostra como é que aconteceu. Ele mostra que o nosso protagonista liberou os Beons. E agora, a humanidade está tendo que enfrentar os Beons. Só que o que acontece? Há uma pessoa que conseguiu criar umas armas que poderiam derrotar esses Beons, né? Essa pessoa, mais pra frente, vocês vão entender o que acontece. Vamos lá, nosso protagonista, né? Acontece que essa história é muito complexa. Vocês vão ter que entender, né? Todo mundo pensa que os Beons é só os culpados, mas tem muita coisa aí por trás dessa história. Vocês têm que ver esse manhwa, né? E o nosso protagonista também, ele cria um time, né? E esse time é as vidas passadas de... já lutaram contra os Beons também, né? Então, tipo assim, são os amigos deles que já lutaram contra os Beons. Lógico, eles não se conhecem, não tem parentesco nenhum, mas eles se reencontram por causa que eles estão destinados a lutar contra os Beons, a caçar os Beons. Mas é muito mais explicado, né? Não mostrar que é só os Beons que é perigoso. Eu não vou explicar muito porque senão eu vou dar muito spoiler, porque eu vou explicar mais pra frente. Eu escolhi um martelo para salvar a humanidade. Depois de uma luta emocionante contra o comandante sétimo do corpo do rei do demônio, Tiny, o nosso protagonista, ele se vê à beira da morte, né? E ele pensa assim: porra, se eu tivesse conseguido todo o meu poder que eu tenho agora mais cedo, eu acho que eu poderia evoluir ainda mais e conseguir salvar a humanidade. Eu só enfrentei um dos 7 comandantes do rei do demônio. Esse era o mais fraco. Imagina como os outros são mais fortes do que esse, né? E nosso protagonista se vê vagando e vê a cidade que ele cresceu pegando fogo. E ele pensa: pô, se eu tivesse aprendido mana antes, eu poderia sim ajudar a salvar o meu mundo. Só que agora eu tenho que ver ele a ruínas. Nosso protagonista vagando na sua mente, ele vê o Lorde da cidade. E o Lorde da cidade pergunta pra ele, incrédulo: por que você não fugiu? E nosso protagonista: eu posso ser incompetente mesmo, mas eu não consegui fugir. Porque essa é minha cidade, mesmo eu odiando a cidade, é minha cidade, é onde eu cresci. Esse cara fala pra ele: se você tivesse a chance de retornar no tempo, o que você faria? Aí eu faria tudo diferente. O que acontece? Nosso protagonista, né, ele acaba morrendo. Ele acaba reencarnando no corpo dele, quando ele era criança. E foi exatamente no momento em que a irmã dele morreu. O nosso protagonista, ele acabou roubando um anel, e a irmã dele, para proteger nosso protagonista de ser espancado, ela acabou sendo espancada na frente dele. Enquanto ela cuidava dele, nos seus leitos de morte, ela acabou falecendo. Os caras que bateram na irmã dele até matar ela, acabaram retornando, para poder ver aonde estava aquele anel. O que acontece? Mesmo eles sabendo que a irmã do nosso protagonista estava morta, eles chutaram o corpo dela, e iam levar. E o nosso protagonista, ele não queria mais passar pelaquela mesma situação. Então ele acaba pegando e enfrentando esses caras, esses canalhas, né? E depois que ele conseguiu enfrentar esses caras, ele conseguiu perceber que o corpo dele agora existia mana, que era uma possibilidade só dos cavaleiros.
E ele sabe que ele tem que ficar forte o suficiente para poder chegar no Lorde. Porque o Lorde falou para ele, se você chegar em mim, qualquer momento, eu não vou conseguir reconhecer você. Então eu vou deixar uma mensagem para você. Mas chega em mim forte, chega em mim preparado. E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo para treinar o corpo dele, para conseguir chegar no Lorde e conseguir derrotar dessa vez o Rei Demônio, né? Sendo que ele, no final, ele só conseguiu derrotar o mais fraco dos comandantes do Rei Demônio. Você vai conseguir derrotar esse Rei Demônio, né? Mas infelizmente a irmã dele morreu, então tipo assim, ele já perdeu, né? Ele já perdeu um pouco da vida dele, né? Então se ele vai conseguir não perder o resto da vida dele, eu vou deixar com vocês aí. Se ele vai conseguir também derrotar o Rei Demônio, vou deixar com vocês também. Castle. Em um lugar da Rússia, em Vladivostok, uma mulher, ela sai correndo, né? E ela tá muito machucada. E ela entra num lugar e ela fala, eu queria contratar. E a mulher fala, não, vai embora, esse cara é muito caro pra você. O que acontece? A mulher, ela tá num lugar onde pessoas contratam assassinos profissionais. E essa mulher implora, fala assim, olha, por favor, tem que contratar esse cara, porque esse cara é o único que pode completar minha vingança. O Gunther, que é um chefe da máfia, matou meu marido e matou meu filho e me vendeu para um bordel. Depois de muito tempo eu consegui escapar desse bordel. Juntei todas as minhas economias que eu tinha e agora eu estou aqui. E essa mulher, ela tá com o sofrido, machucada, tá? E agora eu tenho que completar minha vingança. E o que acontece? Essa mulher até rejeitou, né? Mas ela viu que o nosso protagonista estava feliz. E ela falou, olha, eu até rejeitaria sua oferta, porque esse assassino, ele é muito difícil, muito caro de se contratar. Só que ele precisa de um prêmio, uma cabeça, um prêmio, né? Então ele vai aceitar a sua oferta. E nosso protagonista até vai lá, né? E ele começa, mata todo mundo ali do bando desse Gunther. E ele mata todo mundo. Até que chega no Gunther. Esse Gunther até fala assim, ó, eu ofereço o que você quiser, o dobro, o triplo do quanto você foi pago. E o nosso protagonista fala, não é dinheiro, não é dinheiro. Eu não tô aqui pelo dinheiro. E ele mata esse cara, né? Porque esse cara na covardia acaba puxando a arma pro nosso protagonista, né? É como puxar uma arma por um canhão. Nosso protagonista consegue matar ele. E nosso protagonista vê, né, que a mulher estava totalmente feliz, aquela mulher do começo. E ele fala, ó, a sua vingança foi completa. E agora é nos mostrado o que acontece. O nosso protagonista está tomando um banho e ele se lembra de um homem. E o homem manda ele pra Rússia para que ele treinasse. Para que ele um dia pudesse voltar e completar sua vingança. O que acontece? O pai do nosso protagonista era um detetive. E ele acabou pisando no calo de pessoas muito importantes. Essas pessoas acabaram matando o pai do nosso protagonista. E essas pessoas eram fora da lei. Então essas pessoas a lei não ia conseguir pegar eles. Então nosso protagonista teve que treinar e achou pessoas que também odiavam esse grupo que matou o pai do nosso protagonista. Ele achou pessoas que combatiam no mesmo destino que ele e depois de muito tempo treinando, ele voltou. Se ele vai conseguir ou não completar a vingança e matar o cara que fez mal ao pai dele, né? Porque com certeza vai matar esse cara, eu vou deixar com vocês. Painkiller. 2 séculos atrás, o deus da escuridão Kali reinou sobre a Era das Trevas. O sangue e o ferro para as pessoas da Era Negra eram um estilo de vida. Mas um dia, uma luz desceu ao mundo dos homens. O deus da justiça, Leto, e seus 12 generais sagrados. Dentre eles, 96 anjos que possuíam a visão divina e o poder absoluto trouxeram a paz, a ordem para a terra. E eles assim ensinaram a fé para aqueles que não acreditavam nos ensinamentos de Leto. E o mundo aproveitou uma era de paz. Era nisso que eu acreditava, e era tudo mentira. Tudo nos mostra, nosso protagonista, Theo, ele está enfrentando um grupo de caçadores, né? Que ele também era daquele grupo. Ele também era um servo de Leto. Porém, o que acontece? Nosso protagonista, ele perdeu a coisa mais importante para sua vida, que era sua esposa. Ele foi traído pelos servos de Leto. Ele queria entender por que eles tiraram aquilo dele, né? Lógico, no Manhwa já nos explica o motivo, mas ele queria entender o porquê. E ele foi chamado de desertor e teve que enfrentar seus melhores amigos, assim o matando. Nesse mundo existe 2 tipos de benção. Existe a benção de Leto e a benção de Kali, o deus das trevas. O nosso protagonista, ele tem a benção de Kali. Né? Por isso que o seu pai acabava machucando ele, batendo nele, todo mundo batia nele. Porque com essa benção a pessoa fica invulnerável à dor. Então não sentia dor. Né? Então as pessoas batiam nele. E esse olho era um olho macabro. Agora o nosso protagonista vai deixar o seu lado sombrio florir entre a sua luz para poder vingar a morte da sua amada. Se ele vai conseguir ou não, pessoal, eu vou deixar com vocês. Esse Manhwa é novo, tá em desenvolvimento ainda, então realmente eu vou ter que deixar com vocês, porque ainda não sei como é que vai acontecer. Black Sun. Por séculos, clãs shinobis poderosos travavam guerras uns contra os outros, em busca de completa dominação do Japão. A violência e o banho de sangue deu origem à energia negativa, convidando demônios de todos os reinos do inferno a invadir o país e possuir a sua população. Diante disso, os shinobis decidiram colocar suas diferenças de lado e lutar
pela humanidade. É dito que então uma divindade do reino celestial surgiu perante os Shinobis, contando sobre um desafio ancestral que será realizado, garantia ao usuário vários poderes inacreditáveis, poderes capazes de ajudá-los e empurrar os demônios de volta para o inferno. Os Shinobis que sobreviveram sabiam que era apenas o começo e os demônios voltariam. Por isso decidiram criar o Império da Estrela Carmesim, que seria liderada pelo chefe Carmesim. Alguns dizem que até nos dias de hoje, as duas forças opostas ainda travam uma guerra nas sombras. O que acontece? Tudo começa com o pai do nosso protagonista, ele tá levando um braço, né, do mestre dele, porque o mestre dele acabou se caindo pro caos, e o líder do clã, né, o líder Carmesim, sabia que o pai do nosso protagonista conseguiria derrotar o líder dele, né, e ele consegue derrotar, e ele fala assim, olha, você não precisa mais trabalhar não, você pode voltar pra sua casa, né, o pai do nosso protagonista voltou para casa, porque o filho dele tá nascendo. E quando ele chega em casa, né, eles têm que fazer um ritual. Porque eles estão divididos entre o mundo humano e o mundo... eles estão protegendo o mundo humano, né? Eles estão divididos, eles estão um passo pro mundo humano. Então eles têm que derrotar os demônios. Eles têm que fazer um ritual para que os demônios não possuam o corpo deles. Aparece um demônio, né, do grau mais alto lá do inferno. Esse demônio aparece e acaba lutando contra o pai do nosso protagonista, né? O que acontece? Como o nosso protagonista nasceu sem passar pelo ritual para os demônios não entrar no corpo dele, o sacerdote-chefe queria matar o nosso protagonista. Só que quando ele ia matar o nosso protagonista, esse demônio, que é muito poderoso, ele aparece e em um momento ele acaba obliterando esse sacerdote. E o pai do nosso protagonista, ele pensa que a esposa dele morreu, que era o corpo dela ali. E o que acontece? Já é nos mostrado no mundo humano. O nosso protagonista está sendo treinado pela sua mãe, né? Eles estão fazendo um par. E nosso protagonista acaba brigando com a mãe dele, porque a mãe dele não contava, ele não sabia da história dele, não sabe que ele é um xamã, que ele é um cara que tem que defender o mundo humano das forças do mal. O protagonista, ele entrando num lugar ali, né? Ele tá voltando pra casa e ele acaba entrando num lugar. Porque ele escuta uma mulher gritando socorro e entra nesse lugar. Quando ele entra nesse lugar, demônios estão ali. Quando ele ia morrer, a mãe dele chegou. A mãe dele consegue exorcizar esse demônio. E o demônio que apareceu no dia do nascimento do nosso protagonista, para tentar roubar o corpo do nosso protagonista, ele aparece, ele fala, pô, quem tem poder suficiente para derrotar um demônio de nível médio, né? E ele vai e descobre que nosso protagonista está ali. E ele vai atrás da mãe dele. Ele manda vários demônios lá atrás da mãe dele. E a mãe do nosso protagonista, ela morre para proteger o nosso protagonista, porque ele não se entende, ele ainda não sabe. Tipo, ele ainda tá chocado, porque tem demônios nesse mundo, ele não sabia disso, né? E o que acontece? Ele utiliza o seu treinamento e foge, né? E agora o nosso protagonista, ele teve que ver a sua própria mãe morrer, né? E tipo assim, essa história vai mostrando o nosso protagonista descobrindo qual foi o passado dele e tudo mais, né? E se ele vai conseguir também um dia conseguir se vingar desse demônio que matou a mãe dele, esse demônio de grau alto, eu vou deixar com vocês aí, pessoal. E se ele vai conseguir descobrir também toda a verdade por trás da história dele, né? Eu vou deixar com vocês.